Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Raul da AbrilEduca.com e hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais da região sul. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula que ela tá muito top! Então galera, a maior parte do território da região sul está localizada ao sul do Trópico de Capricórnio. Isso significa que essas terras vão se localizar na zona temperada sul. 3 estados vão compor essa região: Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. Vamos falar agora um pouco do clima da região sul. Então, enquanto outras regiões do país apresentam variações do clima tropical, marcado por grande insolação o ano inteiro, no sul predomina o clima subtropical, com 4 estações bem definidas. Nessa região, o clima subtropical apresenta uma umidade constante ao longo do ano, com chuvas regulares e abundantes, com até 1.250 e 2.000 milímetros anuais. Há também, galera, a variação sazonal de luminosidade, que constitui o principal elemento das paisagens naturais sulistas. Além disso, a expressiva diferença entre as temperaturas mais baixas e as mais elevadas marcam a existência de geadas de neve nas partes mais altas do Planalto. O relevo da região sul, galera, vai ser aí caracterizado pela presença de serras e chapadões ondulados nas áreas de planaltos. Então a sua altitude aí vai variar entre 1.000 metros, sendo o ponto mais alto o Pico do Paraná, com 1.922 metros. Na porção leste dos estados do Paraná e de Santa Catarina, vão se localizar as serras do Mar e da Graciosa, que vão integrar os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste, certo? Bom, mais a oeste, a porção planáltica mais extensa da região envolve todos os estados que apresentam terras muito férteis para a agricultura. Desse planalto faz parte aí a Serra Geral, que se estende pelos territórios de Santa Catarina e também pelo Rio Grande do Sul. Os planaltos da região sul foram a rota de acesso dos jesuítas e também dos bandeirantes no período colonial, como veremos aqui. Pelos caminhos trilhados nas serras e nas chapadas, eles fundaram aldeias e vilas, algumas das quais se tornaram grandes cidades que nós habitamos até os dias de hoje. Outro fator muito importante para a ocupação da região sul foi o gado, pois este era uma fonte de recurso dos tropeiros que o negociavam e o levavam para outras regiões. E além disso, abasteciam as populações locais e também de outras áreas. Na vegetação da região sul, o que mais vai se destacar são os campos gaúchos, ou também chamados de pampas. Esses pampas vão existir aí por extensa área e também vão existir tanto no Uruguai quanto na Argentina. Então, suas principais características são baixas altitudes e longas planícies fluviais. Eles podem ser lembrados aí por seu relevo suavemente ondulado, com colinas arredondadas e sua vegetação de tipo rasteira, no qual vão se observar aí o predomínio de gramíneas. No Brasil, gente, os pampas ocorrem apenas no estado do Rio Grande do Sul. Por suas características naturais, é uma área bastante utilizada para pastagem e também para policultura. A mata de araucárias costuma desenvolver-se em áreas onde predomina o clima subtropical, com invernos mais rigorosos e verões quentes. As araucárias tiveram sua área de abrangência bastante reduzida pela ação humana, restando de sua formação nativa apenas algumas áreas pequenas e também isoladas. A vegetação nativa mais próxima do litoral é a Mata Atlântica, hoje quase totalmente desmatada. Essa vegetação se estende em 3 estados da região sul. Bom, gente, o que vai causar esse desmatamento da Mata Atlântica são a expansão agrícola e também a urbanização. Se por um lado a ocupação da região em pequenas unidades fundiárias foi um fator positivo para a economia da região, por outro, isso acabou por reduzir a vegetação nativa da região sul. Os rios da região sul vão se localizar próximo à Serra do Mar. E isso explica a existência de uma rica rede hidrográfica que corre em direção ao interior da região sul. Os rios da região sul vão convergir para a planície platina, que abrange os territórios do Brasil, da Argentina e do Paraguai.
As bacias hidrográficas do Paraguai, do Paraná, do Uruguai integram a Bacia do Prata, que abrange ainda a Bacia do Salado, na Argentina. Os rios dessa região são aproveitados para navegação, irrigação de áreas de agricultura, abastecimento urbano e geração de energia. Entre eles vão se destacar o Jacuí e o Uruguai no Rio Grande do Sul, o Itajaí em Santa Catarina e o Iguaçu e o Paraná no estado do Paraná. O Rio Paraná, galera, ele é muito importante, pois é usado como via de navegação desde o início da colonização da América e atualmente tem um papel importante na integração dos países sul-americanos, em especial os fundadores do Mercosul, então o Brasil, a Argentina e também o Paraguai. Os estados da região sul, galera, vão apresentar aí um significativo volume de negócios com esses países vizinhos, que tende aí a aumentar ainda mais os investimentos em hidrovias e rodovias, que vão ligar os portos e também as áreas de produção agropecuária. Certo, galera? Então, essa foi a nossa aula de região sul. Nessa aula, nós falamos sobre os aspectos gerais da região sul. Temos aqui no nosso canal as aulas também que falam de cada coisinha que eu falei hoje aqui especificamente. Dá uma olhada aí que isso vai te ajudar muito. Antes de finalizar nosso vídeo, eu quero te dar uma dica. Vem cá comigo, meu querido. Ó, aí embaixo na descrição desse vídeo tem um site, brioeduca.com. Dá uma olhadinha lá na nossa plataforma que eu tenho certeza que ela vai te ajudar aí na sua escola e também nos seus estudos. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.